Retrospectiva Policial. Apresentação Gessimar Gomes. Rádio Globo. Amigo ouvinte, agora são 9h08, a hora oferecimento Supermercados Estrela, onde quem brilha é você. Bom, o ex-jogador Sócrates morreu às 4h30 da madrugada deste domingo no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A causa da morte foi um choque séptico, segundo informações do site do Globo Esporte. O ex-craque do Corinthians e da seleção brasileira, o Sócrates, tinha 57 anos e era pai de 6 filhos. Bom, agora 9h08, vamos conversar com o cronista esportivo Sérgio Jorge Alves. Vamos ouvir aí o comentário do Sérgio, ele que sempre acompanhou o futebol prudentino, o futebol brasileiro e até o futebol mundial, para falar sobre a figura do Sócrates. Bom dia, Sérgio Jorge, como vai? Grande abraço, Gessimar. Bom dia, apesar de estar um pouco afônico, né, porque a gripe me pegou, mas estamos aqui entristecidos com essa notícia lamentável que já era esperada a partir do instante que pela terceira vez seguida o Sócrates foi internado. Ele foi internado na noite do sábado e era praticamente irreversível a situação do jogador, né? É uma pena e a gente fica muito triste, lamentável, e eu estou aqui à sua disposição para aquilo que você me perguntar. Bom, Sérgio Jorge, um abraço para você também, nós agradecemos a entrevista. O que representa a morte aí do Sócrates e o que ele representou aí para o futebol mundial, Sérgio? É uma perda muito grande, porque o Sócrates era um ídolo mundial. O Sócrates foi um jogador irreverente, mas ele foi um jogador diferenciado. Porque, veja bem, o Sócrates preferiu, ao invés da medicina, jogar futebol. A família dele veio de Belém do Pará e veio para Ribeirão Preto. E lá em Ribeirão Preto, ele, que é irmão de mais outros 7, ele batia só bolinha, jogava o seu futebol. E na universidade, o pessoal que o viu jogar entendia que ele podia colaborar com o Botafogo de Ribeirão Preto. Paralelo ao estudo na medicina, ele também jogava pelo Botafogo de Ribeirão Preto, mas ele jogava apenas por lazer, apesar de ser profissional. E em um Campeonato Paulista, ele fez o Geraldão, que é aqui de Álvares Machado, e passou pela Proventina, se tornar artilheiro do campeonato. Porque na época nós jogávamos no 4-2-4 e o Sócrates, ele era meia e o Geraldão o centroavante. O Sócrates era um jogador habilidoso, de muita qualidade, ele deixava o Geraldão na cara do gol e o Geraldão botava para dentro. Além do que o próprio Sócrates também fazia os seus gols. E de repente ele tomou gosto pelo futebol em definitivo, mesmo se formando médico na área da ortopedia. Ele entendeu que não devia seguir a carreira de médico, e sim de atleta de futebol. E do Botafogo de Ribeirão Preto, ele estaria vindo para o São Paulo. O São Paulo estaria praticamente contratando o jogador, quando o ex-presidente do Corinthians, também já falecido, Vicente Mateus, atravessou o negócio, foi a Ribeirão Preto no quieto e contratou o Sócrates junto ao Botafogo. Ele veio para o Corinthians e se tornou o maior ídolo depois do Roberto Rivelino. Só que o Rivelino não deu sorte de ser campeão com a camisa corintiana. O Sócrates, sim, ele foi. É verdade que o Corinthians teve o Neto também, que foi campeão em 90, mas nos anos 80, o Sócrates, ele ganhou todos os títulos que se imaginou e chegou a ser convocado para a seleção brasileira e foi como capitão em uma seleção que tinha Zico, que tinha Éder, que tinha Valdir Pérez, Oscar, grandes jogadores. Mesmo assim, o Tele Santana deu a tarja de capitão para o Sócrates. E olha que no Corinthians o Sócrates, junto com Emerson Leão, goleiro, o Leão aqui não gostava muito da ideia, mas Zenon, Casagrande, Paulinho, médio volante, Ataliba, ponta direita, esses jogadores todos participaram de um processo chamado democracia corintiana. A democracia corintiana, ela acabou
com concentração, ela acabou com a forma rígida de se colocar jogador 2, 3 dias em hotel antes de um jogo. Os jogadores se apresentavam no domingo depois do almoço. Isso daí foi inovador em todo o mundo. O mundo não conhecia. E essa ideia foi do Sócrates, também abastada pelo Casagrande, que é hoje comentarista da Rede Globo de televisão. Então, veja bem, um cara que pensa dessa maneira, um cara que pensa abrindo o futebol de uma maneira totalmente diferenciada, porque até então só se falava em concentração, tem que ser mesmo questionado para bem ou para melhor, ou para ruim. Mas ele foi questionado para melhor, porque o Sócrates era craque de bola e craque também nas suas decisões. Pena que, paralelo a isso, o Sócrates sempre gostou de ingerir bebida alcoólica. Ele disse agora, recentemente, quanto à sua segunda internação, que fazia 3 meses que ele não bebia. Mas é muito pouco, porque lá atrás ele bebeu demais. E aí o fígado não suportou. Tanto é verdade que ele faleceu com menos de 60 anos, ele faleceu aos 57 anos. Com 57 anos, um atleta, um ex-atleta, está na flor da vida. E não foi isso que aconteceu. O Sócrates ele teve inúmeros problemas conjugais, ele tinha 6 filhos, mas de diferentes casamentos. Ele chegou a se casar com uma tenista brasileira de renome internacional, a Silvana Campos, que era também lá de Ribeirão Preto, mas só que não deu certo. O último casamento dele era recente, esse casamento que ele tinha agora. Só que o Sócrates, ele não mudava, e todas as esposas reclamavam, porque, infelizmente, o Sócrates, ele ingeria, sim, bebida alcoólica e bastante. O Vladimir... Em excesso, né, Sérgio? Hein? Excedia, né? Passava dos limites, né? O Vladimir, lateral esquerdo, que jogou com ele, na época do Casagrande, há bem pouco tempo deu uma entrevista e disse, olha, o que o Sócrates tinha de bom, jogando futebol, pensando para o futebol, ele tinha de ruim com relação ao alcoolismo. O Sócrates não se considerava um alcoólatra. Eu penso que, infelizmente, o Sócrates era, sim, um alcoólatra. Ele tomava exageradamente, ele se excedia. Mesmo que, nos últimos tempos, ele estava pensando em voltar à medicina, montou uma clínica lá em Ribeirão Preto, mas não estava ainda na atuação na medicina. Ele estava atuando no jornal Agora como colunista e, ao mesmo tempo, era comentarista da TV Cultura. Às quarta-feiras à noite, no finalzinho da noite, tinha um programa chamado Cartão Azul, e ele participava como comentarista. Mas, veja bem, foram inúmeros que o aconselharam a deixar a bebida, mas só que já na segunda internação, agora, recente, os médicos entenderam que ele devesse passar, e não tinha como, por um transplante, porque não tinha como salvá-lo a não ser com transplante. Já era tarde demais, né, Sérgio? Já era Sérgio, muito tarde. Sérgio Jorge, agora pela manhã, inclusive, eu conversava com o seu amigo também, cronista esportivo Eduardo Júnior, ele que telefonou para nós, e ele fez uma pergunta para mim fora do ar. Eu gostaria de fazer o mesmo questionamento para você, já que você é especialista aí na área esportiva, sobretudo futebol. E qual a influência da morte do Sócrates no jogo de hoje entre Corinthians e Palmeiras, o Corinthians que disputa o título? Aí o Eduardo, ele questionou, será que isso vai servir de incentivo para o jogador fazer uma espécie de homenagem póstuma ao grande craque Sócrates, ou isso vai trazer até mesmo alguma reação negativa? Qual a sua opinião, Sérgio? Eu penso que a reação será diferente, será positiva, porque os jogadores vão entrar em campo para prestar homenagem a um grande ídolo, até motivados, não tenho dúvida disso, pela torcida do Corinthians que vai. O mando de jogo é do Corinthians, então a torcida corintiana, ela vai tomar conta do estádio, e a torcida com certeza vai
cantar, vai gritar o nome do Sócrates. Isso vai motivar. E a diretoria corintiana, ela com certeza vai até o vestiário e vai pedir o título, vai pedir uma vitória para os jogadores em homenagem ao Sócrates. Porque o presidente do Corinthians, o André Sanches, ele é oriundo de uma torcida organizada. Ele era torcedor de arquibancada, ele participava da Pavilhão 9. E ele vai, com certeza, ir até o vestiário, se é que já não foi até o hotel, onde o Corinthians está concentrado, e vai conversar com os jogadores, para aqueles que não conheceram o Sócrates, ou para aqueles que sabem da história do Sócrates, e pedir empenho, luta, garra, em nome da nação corintiana, em nome do Sócrates. Os jogadores vão entrar de luta, eu não tenho dúvida disso, eu não ouvi nada, mas tenho convicção absoluta que os jogadores do Corinthians estarão com uma tarja preta no braço ou em algum lugar, em homenagem ao Sócrates. E isso, para o Corinthians, será positivo até. É lamentável dizer isso, mas porque quando você perde um ídolo, fatalmente você quer homenageá-lo. De repente você não perde o ídolo, mas ele fica próximo a isso, e a homenagem também acontece. O próprio Vasco da Gama, ele cresceu no Campeonato Brasileiro, e cresceu muito, a partir do instante que o Ricardo Gomes, que é o treinador oficial, sofreu um AVC. Isso e mesmo. Ficou numa situação muito difícil, ainda está, se recuperando. Os jogadores começaram a jogar até pelo Ricardo Gomes. Sorte que o Ricardo se recuperou, está ainda em fase final de tratamento, mas os jogadores do Vasco, quando se manifestam, sempre se lembram do Ricardo Gomes, entram com faixa, fazendo alusão ao Ricardo Gomes. Eu penso até se as torcidas organizadas vão providenciar os jogadores do Corinthians, por certo, entrarão com alguma faixa, alguma coisa que possa homenagear o Sócrates. Portanto, eu não tenho dúvida que o Sócrates, infelizmente, se foi, não está mais em nossa dimensão, ele já hoje está descansando numa outra dimensão, mas ele vai dar aos jogadores do Corinthians um incentivo ainda maior para buscar essa vitória contra o time do Palmeiras, ou se não a vitória, o empate, que dá o título ao time do Corinthians. Agora, é uma pena que tenha que ser assim. Poderia ser melhor, poderia ser diferente, com o Sócrates lá no estádio. Porque lá no estádio estarão ex-jogadores do passado, o Neto como comentarista, o Basílio, que fez o gol do título de 77 depois de um longo jejum, o Vladimir, o Geraldão e tantos outros craques do time corintiano. E o Casagrande também vai estar lá com outras personalidades, o Zenon, agora comentarista da TV Século XXI, que é um canal de televisão lá da cidade de Campinas, e eles estarão com certeza falando em seus comentários sobre o que foi o Sócrates. Mas é uma pena que o Sócrates não possa falar nada, porque ele já está no outro mundo, ele faleceu. Agora, convenhamos, o Sócrates, como você bem colocou, ele exagerou. Muito novo para perder a vida como perdeu, e médico, É verdade, o que é mais esquisito, o cara lúcido, sabedor dos males que provoca o álcool, principalmente em excesso, e ele provocou tudo isso. Ele, como se diria, fez um gol contra, porque ele tomou demais, e no que ele bebeu demais, ele provocou males ao organismo irreversíveis, e infelizmente não está mais aqui. É isso mesmo. Ô Sérgio Jorge, muito obrigado pela entrevista, um bom dia para você, uma excelente semana. Valeu mesmo, hein? Parabéns aí pelo programa, eu tenho todos os domingos aqui, sempre pego uma carona ouvindo, parabéns a você. Eu confesso que hoje, eu até na primeira vez que vocês me ligaram, eu estava aqui dormindo, porque eu estou com uma gripe impressionante, mas quando a minha esposa me deu o recado, eu falei para o Gersimar, não tem como não atender. É um grande amigo, um grande companheiro, parabéns pelo programa. Agora há pouco você lembrava do saudoso, do querido meu amigo Sargento Guedes, e você disse a esposa dele está ouvindo. Isso. Um beijo para ela carinhoso, um beijo saudoso, respeitoso, e que Deus deu descanso eterno ao Guedes, que criou praticamente esse programa. E o Retrospectiva Policial é um programa maravilhoso, programa que retrata toda a história
semanal da nossa violência, das coisas que acontecem, mas no intuito de poder corrigir, no intuito até de alertar a sociedade para aquilo que está acontecendo. E agora há pouco você falou uma coisa, se você me permite, que eu concordo plenamente, viu? Eu estava anteontem com a minha esposa ali de frente ao shopping e passavam os carros ali com jovens, com o escapamento aberto, um barulho insuportável, uma poluição auditiva, uma coisa impressionante. Isso não pode continuar. Isso aí tem que acabar. Nós temos que tomar uma providência, porque a poluição, a fumaça, ela já perturba, ela já atrapalha o organismo do ser humano. Agora, vem mais a poluição auditiva gratuita, aí é um negócio absurdo. É o fim da picada, né, Sérgio? E outra coisa, e outra coisa, né, Sérgio? Eu tenho a impressão que a gente vive na era do barulho. Hoje é tudo baseado no barulho, rapaz. Eu concordo eles transformam um simples aniversário, não todos, né? Inclusive, meus amigos, ainda bem que são tranquilos, mas eles transformam um simples aniversário, uma formatura, num verdadeiro pandemônio, num excesso de barulho terrível que prejudica centenas ou dezenas de pessoas ao redor. Isso é que é inadmissível. O excesso, né? O exagero, não tem mais limite. Não, o problema é esse, né? Você colocou bem agora há pouco, o cara pode ouvir, ele pode até ligar o som dele, mas ele liga num som que tenha qualidade, que ele possa ouvir, que não possa perturbar ninguém. Claro. Eu estou de acordo, porque o som em excesso, ele atrapalha, ele é prejudicial à saúde do ser humano. De repente esse jovem que hoje está lá com o carro, com som exagerado, com escapamento aberto, não imagino o que vai acontecer daqui a 10 anos, 15 anos. Por quê? É o caso aí do Sócrates. O cara bebe hoje, lá na frente o organismo vai ter que responder. Aí, isso mesmo. O organismo não responde de forma positiva em razão daquilo que de errado ele fez lá atrás. É a mesma coisa da poluição auditiva. Então, eu concordo, parabéns, o programa é educativo, eu concordo com você, eu ouvi também quando você falou aí, nada contra pastores, eu tenho muitos amigos pastores, como tenho amigos padres também, mas você falou de um pastor aí que teria feito alguma coisa com uma garota de 16 anos lá no Ana Jacinta e o pessoal botou ele para correr. Fez muito bem, é um absurdo, isso não tem cabimento. Eu não sei se é o fim dos tempos ou se nós estamos numa era onde o abuso prevalece, onde as pessoas pensam, imaginam que pode fazer o que bem entende. Ô Sérgio Jorge, nós recebemos aqui um torpedo, que aqui a gente abre também a oportunidade para o ouvinte mandar mensagem de texto pelo celular, né? Sei. E tem um aqui que é relacionado a esse assunto. Está escrito o seguinte: parabéns pelo comentário. Tem que trancar o cara num lugar e deixar o som bem alto 2 dias direto com a mesma música para ele ver como é bom o maldito barulho. Bom domingo e boa semana, assinado professor Francisco. Eita, e tem mais um aqui, Sérgio. Oi. O Sócrates era santista, tanto que encerrou a carreira no Peixe ganhando um salário simbólico. É verdade, ele jogou no Santos. É verdade isso, rapaz? O professor Francisco mandou isso aqui também. Eu coloquei há pouco tempo também a coluna Túnel do Tempo, uma coluna que eu faço aí no Oeste Notícias, uma matéria sobre o Sócrates, e coloquei uma foto do Sócrates com a camisa do Santos, calção do Santos e meia do Santos. Santista? Ele foi santista, sim. Terminou, o Francisco está certo, um abraço ao professor Francisco. Aliás, curiosamente, alguns jogadores que jogaram pelo Corinthians depois foram jogar pelo Santos. O Vladimir, o Casagrande, o Sócrates, e o Sócrates jogou, ganhando um salário simbólico sim no Santos. Ele também foi para o exterior, jogou na Fiorentina, ele teve uma pequena passagem por lá. Não se identificou, não se adaptou, aí voltou. Foi nessa volta que ele acabou jogando pelo Santos Futebol Clube. Então, todo mundo imagina que ele fosse corintiano. Não, ele foi para o Corinthians. Quando ele ia para o São Paulo, como eu já disse, e o Corinthians atravessou e acabou contratando o Sócrates. E eu que achava que ele era corintiano, hein? Não. Ô Sérgio Jorge. Ele era santista. Ele jogou na seleção brasileira também, disputando Copas do Mundo de 82 e 86, e foi capitão da seleção brasileira. E em uma dessas edições,
ele bateu um pênalti, perdeu o pênalti na decisão dos penais e o Brasil acabou eliminado. Não foi só ele. O Júlio César também perdeu o pênalti, um zagueiro que era do time do Guarani de Campinas. Foi no jogo contra a França que o Zico entrou e logo de cara ele bateu um pênalti dentro do jogo e errou. Aí terminou empatado o jogo 1-1 e na decisão, nos penais, o Sócrates bateu um pênalti e errou. Pena que tinha o organismo já dominado pelo álcool e tomava em excesso, e esse excesso de álcool levou ele à morte. Ô Sérgio, Oi. Agora são 9h28, puxa vida, se fosse possível, eu conversaria com você a manhã inteira aqui. É sempre bom ouvi-lo aqui na Rádio Globo, você que eu classifico como um dos maiores conhecedores do nosso futebol, se não for o maior de todos aqui no interior de São Paulo, mas infelizmente o nosso tempo aqui é restrito, Sérgio. E eu quero, em nome da nossa equipe, em nome da Rádio Globo, agradecê-lo pela entrevista e deixar um abraço para você, para o Alisson, para a sua esposa Lia, que sempre é ouvinte aqui do nosso programa, e desejar muita saúde para você, que você se restabeleça aí da sua gripe, que você sempre siga firme aí no seu caminho do bem, caminho da ética, da honestidade, e nós gostamos muito de você, viu, Sérgio? Um abraço, viu? E uma excelente semana. Muito obrigado, viu, meu querido Gersimar. Olha, vamos por etapa, só para mim encerrar. A Lia está aqui te ouvindo, ela não perde um programa, levanta aos domingos e já liga ali na Globo, está ouvindo você constantemente, o Alisson também está retribuindo um abraço a você, obrigado. A minha esposa também. Mas tudo que você falou, eu agradeço, fico muito grato, mas é bondade sua, porque você é muito meu amigo, e dos amigos verdadeiros, a gente só imagina que possa receber reconhecimento de valor, elogios. Agora você exagera, porque você é meu companheiro, meu amigo. Imagina. Você é um cara espetacular, eu gosto muito de você, e você até me lembro do começo da sua jornada, da sua maratona, aí do lado da Rádio Diário, e eu me lembro que você participava de uma equipe de jornalismo com Homero Ferreira, com a Aline Blasek, e era um programa espetacular, e até na época o pessoal, o próprio Homero tinha a mania de brincar e colocou o pseudônimo de você de Chico Gomes. Eu brincava e também eu chamava assim, mas era por brincadeira. Mas o Gersimar é hoje um cara vitorioso, sem dúvida alguma, um dos donos da audiência matinal. Você tem uma liderança que talvez você não saiba o tamanho da liderança que você tem aos domingos de manhã. Pelas palavras que você me projetou, eu fico muito grato, muito agradecido, e diga a você, quando precisar, quando necessitar de uma entrevista, de uma conversa, de um bate-papo, estarei aqui. E nós todos vamos agora em nossas orações colocar o Sócrates também, orar por ele e imaginar que eu sou cristão e eu tenho certeza que tem um outro mundo, e que quando a gente sair daqui, a parte material ela desaparece, mas a parte espiritual ela continua. E o Sócrates, Deus queira que ele possa merecer um bom lugar, um lugar de descanso eterno, e vamos todos nós, independente do clube que tenha no coração, se o cidadão é santista, palmeirense, são paulino, corintiano, portuguesa, sei lá, vamos orar para que o Sócrates possa descansar, porque ele fez muito, não pelo Corinthians, não só pelos Santos, ele fez pela seleção brasileira, pelo futebol brasileiro, pelo futebol mundial. Agora, que também sirva de exemplo, é uma pena ter que dizer isso, lamentavelmente, para aqueles que exageram no álcool. O cidadão tomar uma cervejinha, álcool social, é uma coisa até comum, mas se puder, deixe de lado. Agora, tomar em excesso, exagerar e castigar o organismo a ponto de que o organismo não tenha condição de superação, aí é um exagero, porque está jogando contra ele mesmo. Então, não faça isso. Vamos orar pelo Sócrates para que ele possa descansar, que Deus o tenha. Um grande domingo a você, viu, Gestimar, aos companheiros aí da sonoplastia. Na minha época eu falava da mesa central, mas o pessoal dos botões eletrônicos aí, quem é que está aí? É o Gersimar Gomes mesmo. Ah, é você mesmo? Aqui o sujeito apresenta e opera o som também. Polivalente? Você bate escanteio, cruza e mete a cabeça e faz o gol. É isso aí, estamos aprendendo, né, Sérgio? Que beleza, você é um cara competente. Que Deus te ilumine, saúde e paz a você, a todos aqueles que auxiliam a tua família. Obrigado. E a todos os seus ouvintes. Um grande abraço,
um grande domingo, que assista um bom jogo hoje à tarde na decisão, independente de quem for campeão, nada de guerra, nada de confusão, nada de violência, e vamos pensar agora que o Sócrates está num bom lugar, está descansando em paz. Deus te ilumine, muita força, muita sorte, e dizer, sucesso é bobagem. Eu digo para você, mais sucesso, porque você sucesso já tem. Um abraço. Um abraço, Sérgio Jorge, o cronista Sérgio Jorge, além de ser, eu acho que eu falei do interior de São Paulo, acho que eu fui modesto, um dos principais cronistas esportivos do Brasil. Ele é uma enciclopédia, viu? Tudo que você quiser saber sobre futebol, inclusive ele já foi fonte de informações em trabalhos de conclusão de curso em universidades brasileiras, viu? É o nosso amigo Sérgio Jorge Alves, esse grande cronista esportivo, e eu fico lisonjeado também com as suas palavras, viu, Sérgio? Bom, e o Mário Luiz mandou um torpedo aqui para o programa pelo 9704-0240 e escreveu o seguinte: fico contente em ouvir o Sérgio Jorge, assinado Mário Luiz, jornalista Mário Luiz, hein? É isso aí. Tem também aqui uma mensagem do nosso amigo, deixa eu ver... Ah, tá, é o nosso amigo Francisco Otávio. Ele escreveu o seguinte: Gersimar, bom dia, Pirapozinho inteira está te ouvindo, parabéns. Assinado Francisco Otávio de Pirapozinho. Obrigado, a todos de Pirapozinho pela audiência. Bom, agora são 9h34.